a Bisa significa uma pessoa muito engraçada. Significa reunião. Muita risada. Carinho. É a poesia da diversão, namorada, É a Bisa, né? ela, eu espero ser os talentos dela, que ela continue sendo a pessoa que ela é. Eu sou Silvia Maria Fleming. Bisa, nos conta sobre a tua infância, o que tu gostava de brincar, como ela foi pra ti, quais foram as coisas que te marcaram? Eu gostava muito de jogar futebol com os amigos do meu irmão. E quando eu perdia, era só eu de mulher. E tinha mais uns 3 meninos que ficavam jogando do meu lado. E quando nós perdíamos, eu batia nos meninos que eram do outro lado, que eu era um pouquinho mais alta, e eu batia neles. Eles saíam chorando da minha casa, que eu sozinha batia neles. Naquela época a gente podia bater nos garotos. Hoje em dia não se faz mais isso. Eu gostava muito também de brincar de trepar em árvore, essas brincadeiras de criança. Fazer caverna no meio do mato, e as cavernas enchiam de marimbondo. Brincadeiras assim, bem infantis. E meus pais me tratavam assim como se eu fosse uma princesa. Todo aniversário meu, eles faziam umas festas maravilhosas dentro de casa. As festas mesmo de chamar atenção. E quando eu fiz 7 anos, eu ganhei um anel de brilhante, com 7 anos. Um anel de brilhante e os brincos de brilhante combinando. A minha cama de brinquedos era brinquedo de um lado e do outro lado, só vestidos. Vestidos lindos de renda. Naquela época era renda com organdi. Então, aquelas coisas maravilhosas que eu ganhava. Eu era uma menina rica. A minha infância foi toda de menina rica. O meu pai era engenheiro, como eu já falei, veio morar em Santa Catarina. E aqui encontrou a minha mãe, que era bem jovenzinha, tinha 17 anos quando casou. Nós moramos em Santa Catarina durante muitos anos. E eu tinha 4 irmãos. Eu era muito estudiosa. Eu e o meu irmão, nós éramos muito estudiosos. E eu tinha como desejo grande da minha vida estudar medicina. Terminei o 2º grau, que na época era chamado colegial, e já entrei por um curso particular para estudar melhor as matérias, porque o vestibular de medicina era muito difícil. Mas aí eu conheci uma pessoa que depois tornou-se meu marido. Eu conheci ele com 16 anos, eu já tinha terminado o colegial, já estava fazendo o cursinho. E ele disse, não, esse curso de medicina só tem em Curitiba, não tem em Santa Catarina, e eu não vou querer que noiva minha vai estudar fora. E eu, na minha ilusão de adolescente, apaixonada, deixei todo o meu estudo de
medicina e resolvi fazer, então, a única faculdade que tinha em Santa Catarina, que era de filosofia. E fiz a faculdade de filosofia. Eu só fiquei mal de dinheiro quando eu casei. Que aí eu tive que arrumar um emprego para poder ajudar, porque o meu marido era dentista, mas não gostava muito de trabalhar. E quando ele te pediu para que tu não fizesse curso para fazer medicina, como tu seguiu? Pois é, eu não quis a princípio fazer a vontade dele, não. Mas naquela época, eu era muito diferente do que eu sou agora. Naquela época eu era uma menina assim muito muito infantilizada, eu acho. Me apaixonei e achei que a paixão era tudo, que não tinha mais nada, que eu devia fazer porque faz muito tempo isso, que eu devia fazer o que o namorado, o noivo, estava pedindo, né? Então eu entrei nessa furada. Mas, tudo bem. Mais tarde, quando eu tinha 39 anos, que os meus filhos já estavam moços, meus 5 filhos, aí eu tive condições de fazer uma faculdade, porque eu, como trabalhava o dia todo e ainda tinha 5 crianças para cuidar, só aos 39 anos é que eu tive condições de estudar novamente para fazer uma faculdade. Mas aí fui fazer faculdade de Direito, porque era o setor onde eu já trabalhava na empresa, na Portobras. Tinha tudo a ver. Tanto é que eu me formei e já ocupei um cargo de chefia dentro da empresa. Te formou junto com teus filhos? Nas outras áreas deles? Sim. Eu, quando fiz o vestibular para Direito, os meus 2 filhos mais velhos, o Luciano e a Cíntia, fizeram vestibular junto comigo. Nós 3 passamos. Ela para Biologia, ele para Composição e Regência e eu para Direito. Uhum. Eles já eram 2 moços, né? Mas eu já tinha 39 anos. E Bisa, desde a tua carreira, do início dela, até aqui, o que tu considera importante de nos contar? Olha, eu fiz a faculdade de Direito, tive promoção no meu trabalho, que era Portobras, e logo em seguida eu fiz um concurso para a Advocacia Geral da União. Era um concurso para a procuradora da Advocacia Geral da União. E eu passei no concurso. Então, quando eu me aposentei da Portobras, no dia que eu me aposentei, meu salário triplicou, porque a Advocacia Geral da União tinha um salário muito alto e eu já tinha passado no concurso lá. Então a minha vida se transformou, porque eu passei a ter condições financeiras de viajar bastante e sem ter problema nenhum com despesa, porque eu acabei que eu escolhi a profissão que me deu chances de eu levar uma vida boa, sem preocupações. O que é que tu queres saber mais? E até aqui, como é que foi a pandemia depois que tu se aposentou? Como é que aconteceu?
Bom, quando apareceu a pandemia, eu já estava aposentada. Mas a pandemia começou sem vacinas, porque o Bolsonaro teve um problema lá e demorou um pouco para comprar as vacinas. Então, meu filho, que morava comigo, meu filho mais velho, que era um músico, ele acabou contraindo a doença, porque não tinha vacina. Ele contraiu a doença e faleceu em 30 dias. Mesmo hospitalizado, ele foi hospitalizado logo, mas faleceu em 30 dias por causa da doença. E eu fiquei bem arrasada com essa perda do meu filho, porque ele era o meu companheiro. Era ele que me acompanhava quando eu ficava doente. E como ele era separado, era divorciado, já era divorciado, ele podia se dedicar bem a mim. Então foi meu companheiro que se foi. A minha filha, Cíntia, quando viu que eu estava sozinha, que o Luciano tinha ido embora, Ainda em Brasília? ela me convidou para vir morar aqui em Porto Alegre. Uhum. Só que eu disse a ela que eu não queria morar com ninguém, que eu queria morar sozinha, porque eu gosto de morar sozinha. E não queria interferir também na vida de ninguém. Aí eu vim para Porto Alegre, estou aqui em Porto Alegre, no meu apartamento, estou bem aqui, apesar de que eu gosto muito de Brasília, mas Brasília também já me traz a recordação desse meu filho que se foi e que cuidava muito de mim. E aqui em Porto Alegre, a Cíntia proporciona tudo que eu quero, faz tudo para mim. Então, ela se preocupa com a minha saúde, com a minha alimentação. Então, aqui eu estou bem, estou feliz aqui. E tenho meus bisnetos aqui. Meus bisnetos são a alegria da minha vida. E eu gosto muito daqui também, não gostaria de morar longe, para não ficar longe dos bisnetos. Então é isso aí. Agora já estou bem velha, estou meio cansada, mas hoje já ri um bocado aqui com a Isadora. Meus bisnetos me fazem rir, e isso é bom para a minha saúde. Um beijo para vocês, então. Vó, o que tu lembra mais da Bisa como mãe na tua adolescência? Ela exigia muito das filhas mulheres. Ela dizia sempre assim: tem que estudar, tem que se formar, não quero ninguém casando antes de estudar, de se formar, tem que ter o seu trabalho, a sua independência. Tá certo. E sobre a história da Bisa, o que tu mais admira, o que tu se inspira na história dela? Foi uma mulher que sempre trabalhou, se preocupou da escola muito boa para os filhos e sempre preservou a sua liberdade. E o que ela significa pra ti? Uma pessoa que eu amo muito. Dona Silvia, parabéns por mais um aninho de vida. Que beleza, mãe querida. Como é bom poder contar com você, viu? O que eu podia falar de você, de muitas coisas, é claro, mas o principal, você me ensinou a amar.
E eu acho que isso é o mais importante. Te amo, mãe querida. Tchauzão. O que a tua avó significa pra ti? Então, a minha avó, hoje ela tem um novo significado para mim. Eu passei muitos anos visitando ela uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, e aí eu sempre vi uma mulher muito divertida, muito inteligente, muito culta, uma pessoa que tem uma história de vida muito bonita, de muito esforço, realização. E hoje ela significa para mim uma presença muito importante, de estar perto dos meus filhos, de estar trocando essas gerações antigas da família Silveira Fleming com a família Preto, né? A minha família Rentke Preto, e isso é uma luz para minha vida e acho que é uma coisa maravilhosa. Depois de tanta dor que a gente passou, ela tá tanto tempo perto da gente. Então ela para mim significa uma pessoa divertida, que gosta muito de estar perto dos seus afetos. Ber, o que a tua avó significa pra ti? Minha avó Silvia significa reunião. Eu acho que por muitos anos a gente teve distância, né? E ao longo dos últimos anos a gente tem tido bastante mais frequência. Então dá para dizer que a reunião com o lado da família Silveira Fleming, ela também significa muita diversão, porque ela é muito bem-humorada. Quando ela não está muito azeda, ela é muito bem-humorada, muito animada e adora agito. Tem uma cabeça muito afiada, então é uma pessoa sempre muito atenta e muito moderna para a idade dela. Então é uma companhia maravilhosa. Beijo, vó. O que a Bisa significa pra ti, Mati? Pra mim, a Bisa significa muita coisa, ela é uma pessoa muito do bem. Que uma curiosidade é que antes de eu conhecer ela, pelas fotos assim, eu achava que ela era meio rabugenta, que ela fazia cara de séria. Daí no primeiro dia que eu vi ela assim, eu já vi quão doce a Bisa é, que é uma pessoa do bem, uma pessoa de se inspirar mesmo. Que numa época onde as mulheres não tinham oportunidades de trabalho, ela buscou uma carreira de homens, entre aspas, né, que é a advocacia. É uma pessoa que eu me inspiro muito e que eu quero levar para o resto da minha vida, passar o máximo de tempo com ela, quanto der. Pra mim, a Bisa é diversão, acolhimento e inspiração. Eu acho que tem pessoas na nossa vida que são portos seguros e eu com certeza colocaria ela nesse lugar. É alguém que eu sei que eu posso correr a qualquer momento, eu sei que vai estar sempre aqui pra mim e que eu sei que a risada com ela é garantida, então eu sempre vou me sentir muito bem ao lado dela. E eu acho muito bonito porque muitas vezes as pessoas que a gente mais tem afeto e mais se conecta na nossa família, elas tiveram junto com a gente desde que a gente nasceu, desde que a gente é pequenininho. E com a Bisa, mesmo que eu já tivesse visto ela antes, ela só entrou na minha vida mais tarde. Eu acho muito bonito porque isso não impactou nada na nossa relação. Hoje em dia ela é uma das pessoas que eu mais amo e que eu mais me importo, uma das minhas pessoas favoritas do mundo, e eu acho lindo isso dela ter entrado depois, mesmo assim ter conquistado um espaço tão grande em mim, assim como eu sei que ela conquistou em outras pessoas. Eu acho que isso resume um pouco ela como pessoa, como ela impacta tão positivamente na vida de quem ela passa. É isso. Oi, eu sou o Vicente, eu sou o bisneto da Bisa Silvia. A Bisa significa uma das pessoas, ela é uma das pessoas mais importantes que eu já vi na minha vida, uma pessoa que eu amo muito. Que nenhuma tia disse no vídeo dele, né? Ela, antes da gente conhecer ela nas fotos, há uns anos atrás, ela tinha uma cara meio de brava. E que a gente não ia achar ela tão legal, assim, a gente imaginava isso. Mas quando a gente viu ela veio para Porto Alegre, ela provou o contrário, mostrando como a pessoa que ela é, sempre sorrindo, sempre rindo, animada. Nunca brava, nunca com raiva. Sempre cansada do calor, não do frio, mas... É a Bisa, né? Eu amo muito ela, eu espero sempre estar perto dela e que ela continue sendo a pessoa que ela é e que ela saiba que todos os netos, bisnetos, todo mundo ama muito ela. Nina, o que a Bisa significa pra ti? Pra mim, a Bisa significa momentos de muita risada, de muito amor e afeto. Ravi, o que a Bisa significa pra ti? Pra mim, a Bisa
significa uma pessoa muito engraçada, legal e que eu sempre tô falando da morte dela, como é que ela vai morrer. E é isso, tchau! Oi, Visa. Tu significa pra mim amor, carinho, afeto, tudo de bom pra ti. Ainda bem que agora encontrei você.